Fala, labuteiros, como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. E hoje em mais um episódio do Labuta Podcast, onde estamos de cara nova. Onde deu para ver aqui que o cenário hoje deu uma mudada, que também a convidada hoje é uma convidada especial. Hoje a gente vai estar conversando com a Nancy. Nancy, que ela é a proprietária do Instagram Comer no Vale. Tudo bem, Nancy? Oi, tudo bem. Obrigada pelo convite. Estou super feliz em estar participando do Labuta. Já vi que tem a pegada que eu gosto, que é falar sobre o Vale do São Francisco, sobre o desenvolvimento do Vale. E eu sou Nancy Novaes, sou servidora pública e tenho um Instagram que é Comer no Vale, que eu desenvolvo a gastronomia do Vale do São Francisco. Tenho o maior prazer em fazer isso. Massa. E a gente sabe que a gastronomia no Vale só cada vez mais está crescendo, né? Isso. E isso aí é muito importante para você quer sair no final de semana, onde é que eu vou sair, onde é que eu vou querer jantar ou almoçar. Você entra no Instagram dela e você consegue ter uma possibilidade e escolher de acordo com a sua avaliação, né? Como a gente faz avaliação dentro do Instagram, né? Então, a ideia do Instagram, a gente criou ele em 2016. Temos 9 anos quase, né? Nasceu de uma comemoração de aniversário minha. A gente foi para um restaurante japonês e a gente lá comendo, eu achei o atendimento e a forma como eles prepararam o meu sushi tão carinhoso comigo, que eu quis fazer foto e criei, né? Eu disse, não, vamos lá colocar. Só que aí você sabe, criar Instagram é uma confusão, porque ninguém lhe segue, nem a família quer lhe seguir. Então eu comecei lá colocando de pouquinho, pedindo o povo lá para seguir. E aí eu fui desenvolvendo o Vale nesse formato. Até um ano eu divulgava todos os restaurantes e locais de forma anônima, assim, sem me mostrar, né? E depois foi que eu fui apresentando mais. Mas eu vejo que houve uma evolução tanto da quantidade de restaurantes quanto da qualidade do que se é entregue hoje em dia, né? Então eu venho acompanhando essa evolução e é muito boa. E hoje, são quantas, nesses 8 anos de trajetória, são quantas pessoas que estão lhe seguindo? Eu acho que tem uns 108 mil, acho que tem mais de 100 mil seguidores, né? Mais de 100 mil seguidores, massa. Mas antes da gente avançar na nossa conversa, eu preciso falar dos nossos patrocinadores de hoje, né? Sim. Hoje a gente está com um patrocinador especial, que a gente está no Hub Plural. Então esse espaço que vocês estão vendo aqui, ele fica no Hub Plural, que fica aqui no edifício Trade Center, no centro de Petrolina. E se vocês estão procurando aí empreendedor que está começando, precisa marcar uma reunião com o cliente, precisa ter algum local para trabalhar, desenvolver, aqui é o seu local de vir e alugar a sala para trabalhar. Tem preços especiais, você pode alugar na hora, na diária, quinzena, e eles são adaptáveis à sua necessidade. Então, está precisando de um lugar de escritório para trabalhar e atender, vem aqui no Hub Plural, que aqui o ambiente é muito bom. Eu amei. E ali a vista, né? Lindo, nossa, a vista aqui é perfeita, rapaz. Salas equipadas, achei tudo. Sim, tem cafezinho, água, banheiro, tudo que você precisar. Aqui tem copa também, esquentar comida. O que vocês quiserem, aqui no Hub Plural tem. Além também de ter a oportunidade de fazer network, que às vezes você está sozinho empreender, às vezes tem que conversar com alguém para trocar uma ideia, esparecer, e aqui é um ambiente ideal para isso. E ambiência, né? Se você sai da sua casa, por exemplo, eu faço muita reunião, já gostei daqui, quero vir fazer aqui. Eu faço muito no meu quarto, tô lá. E aqui não, você vem, marca a reunião, fica aqui no espaço, consegue ver outras pessoas já. Tem uma ambiência mais feliz, né? De estar vendo pessoas fazendo negócio, acho que vale a pena. Isso, vale. Mas também a gente, continuando nos nossos patrocinadores, a gente tem a Nexus Studios, que o pessoal que está aí por trás das câmeras fazendo a gravação é o pessoal da Nexus Studios. Eu amei. Você quer contratar o seu conteúdo de mídia social, seja um podcast, seja um vídeo institucional ou até fotos profissionais, fale com o pessoal da Nexus Studios que eles têm um preço especial para vocês. Também, além da Nexus, a gente tem a nossa parceira desse ano, que é a Unique Travel, que ela é uma agência daqui de Petrolina, que ela faz pacotes de viagens. Então, se você quer viajar no Carnaval, Semana Santa, ou até no ano que vem, que querendo ou não, a gente sabe, quando compra com antecedência, fica bem mais barato. Fale com o pessoal da Unique Travel, que o QR Code dele e também de todos os outros vão estar passando aí na tela. E além disso, a gente também tem a Ítaca Recrutamento e Seleção,
que a Ítaca, ela é uma empresa nova aqui no Vale, que a finalidade dela é levar você para a sua Ítaca, que é o seu local de máxima potência. Então, se você está procurando emprego, querendo estágio, ser jovem aprendiz, ou então você que é patrão, tem sua empresa e quer contratar alguém, entre em contato com a Nexus Studios para ter um processo seletivo bem mais assertivo e assim conseguir ter uma melhor redução dos custos de trabalho que a gente tem, mas também ter uma equipe comprometida com o seu trabalho e com o perfil da sua cultura, com o seu fit cultural. Foi? Não, besteira, homem. Continua. Eu sou dislexo mesmo, já foi. Se for só isso aí... Vamos embora aí, rapaz. Que acontece. Falei para entrar em contato com a Nexus, não, mas aí entrar em contato com a Ítaca. Vocês entenderam, né, pessoal? É isso. Que acaba que a dislexia, às vezes, rapaz, eu me troco com as palavras. É engraçado, acontece isso comigo também, de trocar o nome da pessoa, entende? Uhum. Acho que é muita informação a gente Sim, tem. sim. Tem uma coisa que... voltando aqui para o nosso papo já, sim, Nancy. Hoje eu já falei aqui abertamente no podcast que eu tenho um déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Eu tô até mexendo aqui a cadeira, não consigo ficar parado, sabe? Então, é uma coisa natural minha. E acaba que hoje eu vejo que, como eu sou atípico, quando eu vejo uma pessoa meio agoniada do juízo também, eu reconheço. Eu também. Eu consigo entender sobre essas nuances de cada comportamento, né? Sim, e eu vejo que você é na linha, rapaz. Talvez você seja hiperativa. Você falou que faz um bocado de coisa também, né, rapaz? Faço. Você se considera hiperativa ou não? Não, eu acho que eu sou... Eu gosto de realizar. Então, digamos, tudo que eu acho que seja interessante para a minha vida, eu vou realizar. Entende? Então, eu gosto disso. Não é uma questão de imperativo. Eu gosto muito de leitura, de aprender, então você sou inquieta. curiosa. Sou boa, muito curiosa. Bom. Gosto de... Eu vejo que quando a gente é curiosa, a gente tem muitos pontos positivos para poder aprender, né? Mas vê, você falou que você começou em 2016 o Instagram do Comendo Vale, certo? Isso. Mas hoje, depois desses anos todos, em janeiro de 2025, só para situar também esse episódio... deixar claro para o público que é um episódio gravado, que a gente vai estar disponibilizando depois, né? Mas hoje, em janeiro de 25, o que é que você faz? Você falou que é servidora pública, você também tem um Instagram, você é mãe, casada? Sou. Então, eu sou casada há 24 anos, tenho 2 filhos, um de 9 e uma de 21, é isso. 9 e 21 anos? Eu tenho um filho de 21 e tenho... Rapaz, todo respeito ao seu marido e a Laura também, não fico brava não, viu, amor? Mas eu achei que você era mais nova, rapaz. Pois é, tenho 40, vou fazer 42 anos. É alimentação, né? Eu sou nutricionista. Você me respeita que eu sou nutricionista. E eu sou casada, né? 24 anos, tenho 2 filhos, Me surpreendi com o tempo de casado, fiquei rapaz, mas... Todo mundo se surpreende. Sou servidora pública aqui da Univasf, eu trabalho na parte administrativa da Univasf desde 2012. Na verdade, foi o que me trouxe para cá, foram concursos, né? Eu sou de Cabrobó, adoro minha cidade, tenho o maior carinho. Que é também do Vale de São Francisco, né? Do Vale de São Francisco. E aí estou aqui desde 2012, quando fui convocada para o concurso. E estou aqui. Aí, de 2016, eu comecei a fazer o Comer no Vale, porque a gente saía muito. Eu estava com um bebezinho, que era Otto, né? E a gente saía muito para comer. Novo, né? E aí a gente foi fazendo isso e estamos aqui, né? Hoje eu fiz também... Desde a pandemia, fiz nutrição, que eu acho que tá relacionado a essa questão da gastronomia. Nessa jornada, você resolveu fazer nutrição. Na verdade, eu gosto de me alimentar já tem muito tempo. E aí eu acho que a nutrição ela é importante para que eu consiga comunicar isso de forma mais tranquila, entende? E eu quero utilizar, já estou utilizando tanto o meu perfil pessoal, Nancy, como o Comer no Vale, para pincelar sobre alimentação saudável, sobre como a gente pode incluir isso, né? Nessa vida gastronômica que a gente tem aqui no Vale de São Francisco. Que, Ave Maria, é difícil você emagrecer no Vale, viu? Com a variedade de restaurantes excelentes que a gente tem aqui, né? E, certo, vamos por parte para não me perder, certo? Que eu, como falei, eu sou hiperativa, quando ficar indo e voltando, eu falei, não, aí eu gosto de seguir para não manter a linha de raciocínio e também quem está assistindo a gente não ficar perdido na conversa. Você veio morar em Petrolina em 2012.
Então você já tá aqui, você já é quase uma petrolinense, né? Sim. Nisso, o seu marido veio junto com você? Sim, a gente veio. E eu tinha passado nos dois. Eu passei no Detran e passei também na Univasf. E aí trabalhei 6 meses no Detran, fui convocada e depois fui para a Univasf. Só para entender, assim, como é que funciona essa parte de concurso para a Univasf, da parte administrativa? É concurso normal, como outras coisas? Tem prova, todo o processo? Porque assim, tem processo seletivo e tem o concurso público. Eu fiz o concurso público, entende? Processo seletivo é carteira assinada, concurso o que tem a estabilidade, né? Estabilidade, isso. Aí eu passei e fui convocada e trabalho lá até hoje. E aí, dentro dessa trajetória, você fez nutrição. Hoje você já é formada, né? Sou formada em nutrição. Começo a atender agora em fevereiro. Ah, você se formou recente? Tem pouco tempo. Ah, entendi. E para pessoa, assim, como falei, sou leigo nessa área, mas para pessoa atender como nutricionista, tem que ter algum CREA, algum CREA, como CRN, já solicitei. CRN. CRN. Conselho Regional de Nutrição. Eu já solicitei, né? Por isso que eu tô dizendo, só atendo em fevereiro porque ele tá em trâmite, né? Eles estão... Pronto, rapaz. No final a gente até dá um mexão, porque vai que no episódio eu tenha saído, né? Vamos ter fé, porque essas coisinhas é complicado, viu? De Detran, CREA, esses órgãos. Detran não, né? Não, mas o meu já tá... CRN. Não, o meu já saiu. Ah, já? Então perfeito. Então. Já saiu o que eu tô dizendo, porque eu tô dizendo que já saiu. Amém. Então, achei que tava em processo. Acho que estava em processo de trâmite e tal, que quando eu me fui entrar o CREA, demorou acho que uns 3, 4 meses para sair o diploma, para entrar no CREA, aprovar. É porque hoje é diferente, eles estão colocando a declaração. Eu vou receber um CRN provisório até receber, entendeu? Mas eu posso atuar, né? Eu tive um CREA provisório, depois tive que levar e tal. Mas massa. E beleza, você começou a comer no Vale com uma coisa pessoal sua. Sim. Mas quando você começou, você já teve o intuito de, vou fazer isso para fazer mídia e ganhar dinheiro? Não. Ou foi só uma coisa pessoal? Qual foi a finalidade que você teve? A finalidade sempre da minha vida é sempre entregar o melhor e trazer, como eu já até comentei a gente aqui nos bastidores, eu trago muita prosperidade para a vida das pessoas em várias áreas. E quando comecei o Comer no Vale, eu comecei intuitivamente para mostrar, por exemplo, os restaurantes, o que a gente tinha de opção para sair. Depois, eu fui entendendo que todas as vezes que eu ia, eu trazia muita gente para aquele espaço. E que isso era muito importante para que esses negócios se desenvolvessem, entende? Por exemplo, quando você está falando de um restaurante, a gente não está falando só do restaurante em si com aqueles funcionários, a gente está falando de uma cadeia enorme de negócios, entende? O restaurante em si, ele tem o produtor que produz aquele alimento, tem as distribuidoras de outros tipos de alimentos que não são alimentos de bebidas e tudo. Então, imagine que esse ponto que eu estou desenvolvendo, ele vai desenvolver uma cadeia de negócios. Eu sempre acreditei que tudo que eu estou fazendo aqui, ela vai se ampliar nos espaços, entende? Em todos os lugares. Então, para mim era muito importante mostrar um restaurante, vê-lo crescer e ver as pessoas irem. Era muito importante. Isso lhe realizava? Me realiza até hoje. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho, entende? De trazer um pouco de esperança, prosperidade, de mostrar as pessoas da forma como elas devem ser vistas mesmo, entende? Negócios. Então, a minha intenção inicial foi mostrar o que eu estava ali comendo e mostrar restaurantes, mas depois eu fui vendo essa questão do propósito das outras pessoas, do que elas estavam... como eu poderia fazer para crescer. E além disso, quando você vai num ambiente desse, divulga e mostra, acaba que o proprietário do estabelecimento fica feliz, né? Sim. Ele se sente realizado. Pô, o meu trabalho tá reconhecendo. Isso. Que legal isso, né? A ideia é essa. Eu no Comer no Vale, só para contextualizar rapidinho, eu passei 1 ano sem fazer nenhuma publicação de mim mostrando, tinha muita vergonha. Só mostrando pratos e espaços, né? Falava. E aí, depois de 1 ano e um pouquinho, vou falar só sobre remuneração. Aí foi quando eu comecei a receber. Primeiro eu fui convidada. Peraí, vamos por parte. Em 2016, você abre o Instagram, certo? Aí você tinha uma rotina já de publicar coisas que não mostravam o seu rosto. Toda semana, Toda semana você publicava um restaurante e tal, né? Beleza. Aí... Quando foi que você começou a observar que tinha
tava tendo esse sentimento, esse movimento de, pô, tô entregando resultado? Foi logo depois? Demorou um tempo? Como é que você Demorou um sentiu isso? tempo, é isso que eu tô dizendo. Com 1 ano e meio, depois foi que eu fui convidada a tomar um açaí. Convidada a tomar um potinho de açaí. Então, eu não tinha essa ideia de negócio. Até 1 ano eu tava me divertindo, recebendo o retorno das pessoas dizendo que tava gostando, que era uma troca de energia de dizer assim, cara, eu tô fazendo um trabalho legal e tá todo mundo gostando, eu tô me divertindo. Aquilo ali também me divertia. Eu com um bebê só saía pra comer mesmo. Então, tipo assim, era uma diversão. Entrava como diversão. Não ia pra festa, não fazia coisas que, né? Então, isso aí era a minha diversão. Com 1 ano e meio foi que eu fui convidada pra ganhar, digamos assim. A pessoa só, Nancy, acho tão bacana o seu trabalho, vem cá, eu vou convidar você pra um açaí. Eu vou lhe dar um açaí, pra mim foi uma felicidade. Tipo assim, ganhar um potinho de açaí, eu disse, meu Deus, que coisa boa. Alguém me notou da forma como eu realmente sou, né? O que eu tô fazendo. Massa. E aí foi começando a construir essa questão de negócio, né? E assim, você falou que foi 1 ano e meio, 18 meses, 1 ano e meio. Sim. Pensando aqui, fazendo as contas, são assim, 78 semanas que você estava publicando ali continuamente para... Eu estava pagando para divulgar pessoas, isso mesmo. E aí ver que não foi do dia para noite que deu certo. Teve essa labuta, essa construção, essa persistência sua, né? E a partir desse momento que ela chamou você, como é que foi essa trajetória? Como é que você começou a aparecer? Não foi logo depois disso? Foi. Como é que foi essa transição para você quebrar sua vergonha de aparecer, começar a aparecer? Se era vergonha ou não? Então, eu acho que tudo isso é uma construção de vida da gente, né? Então, eu acho que quando eu me abri de verdade para me mostrar, as coisas foram realmente acontecendo. Porque a gente, quando a gente tá vendo rede social, a gente quer ser incluído, né? A gente tem uma conexão e só conecta pessoas com pessoas. Não dá para eu conectar com alimentos assim. Então, tinha que ter uma imagem. Acho que quando eu comecei a me abrir, a me mostrar, as pessoas foram se conectando comigo e eu fui me sentindo muito mais à vontade. E aí as coisas foram fluindo. Foi fluindo para para me chamarem, para participar, Aí foi essa construção de receber primeiro era permutas e depois permutas com valores em dinheiro, depois dinheiro, e aí a gente foi se organizando. Foi trabalhando já nisso, né? Foi desenvolvendo. Foi desenvolvendo. Massa. Dentro desse período, eu imagino que a pandemia foi um divisor de águas, principalmente para esse segmento de restaurantes. Sim. Que você não podia mais sair de casa, você ficou preso. E acaba que agora, eu tenho conta para pagar, eu tenho um boleto, tenho funcionário querendo salário, como é que eu vejo? Então os restaurantes fizeram um movimento de, vamos fazer delivery. Nesse momento de delivery, na pandemia, teve algum boom para você? Teve algum crescimento? Como é que foi para ti isso? Então, eu vinha, por exemplo, já estava remunerando bem, antes da pandemia, remunerando bem, sendo convidada e paga para participar, divulgar restaurantes. Eu não sou crítica de restaurante nenhum. Eu mostro o que tem de melhor nesse espaço, entende? Eu não estou aqui para criticar nenhum negócio, é só para mostrar o que tem de melhor. E aí, na pandemia, houve o quê? Todo mundo com os seus negócios fechados. Eu me senti na obrigação de fazer um trabalho voluntário. Então, eu não cobrei de ninguém durante a pandemia. E divulguei todo mundo no Instagram, fui mostrando quem estava só em delivery, fiz um trabalho bem grandioso, só mostrando sem receber. Cortei todo mundo, porque realmente estava todo mundo parado, imagine, né? É um momento de crise em geral, né? E aí, para você ver, é tão interessante essa história que esses dias agora, eu fui participar de um evento e chegou um cara, eu estava participando de um lançamento de um vinho, da Garziera, e aí tava lá uma turma, e aí o que acontece? Um cara chegou pra mim e disse, vem cá, na frente de todo mundo lá, eu quero lhe agradecer, porque você foi muito, mas muito importante na pandemia, você nem sabe o que você fez pro meu negócio. Esse cara hoje é um mega empresário, viu? É um mega empresário, então ele tava na pandemia, eu não sabia, porque de verdade eu não quis saber quem tava me mandando, eu só dizia assim, por favor, me marque, ou então me mande que eu vou postando. Então, tipo assim, eram milhões de pessoas que eu postava lá, sei lá, ficava tudo muito pequenininho no dia, mas eu postava todo mundo. E aí, eu fiquei muito feliz, porque ele, além de tudo, de ter passado por isso, que muita gente não reconhece, né? E também não vem ele passar. Mas assim, ele passou por isso, eu ajudei, ele cresceu muito, e ele veio humildemente comentar isso comigo, e isso falou realmente também, ele não falou só pra mim, falou pra todo mundo, pra que todo mundo entendesse. E aí, fica assim...
eu acho que o bem que a gente faz, ele volta de outras formas. Eu tenho outros ganhos muito, muito maiores relacionados ao bem que eu faço nesse sentido. Mas eu fiz isso com muitas empresas. E sou considerada a fada madrinha de muitos restaurantes aqui. De que verdade. Massa isso. Eu fico muito feliz em ouvir isso, até porque em momentos de crise que você vê quem são as pessoas, você vê quando você pode ajudar. E aquela é uma coisa tão simples, eu vou dizer assim, que é você fazer um post no Instagram, simples no sentido que, se não for nenhum local, o cara marcou, era só repostar. Sim. Você vê que uma coisa simples, entre aspas, impacta muitas vidas. Sim. E você consegue observar que às vezes, eu quero ajudar o mundo, eu quero melhorar, e não olha pro lado, não vê o que é que você tá nos seus alcances, né? Eu acho que o que muda o mundo são pequenos gestos, e aí eles vão se acumulando e virando grandiosos. Então, assim, tudo que a gente consegue fazer pequeno já é muito grandioso para a vida de muita gente, né? É como falaram do efeito borboleta, né? Então, você faz uma coisinha que você não sabe onde ela vai desaguar. Então, faz aqui e pode fazer uma mudança lá na frente, como foi esse caso. Você postou e mudou a vida desse cara que conseguiu ajudar ele, né? E hoje, dentro dos objetivos do Gourmet no Vale, passou uma pandemia, graças a Deus, foi um período ruim para muitas pessoas, mas como é que ficou hoje? Como é que vocês estão nessa construção de restaurante, empresas? Se alguém que estiver assistindo queira contratar o seu serviço, como é que funcionaria esse modelo? Então, a única coisa que eu tenho prazer é que eu entrego muito. Eu trago muita coisa boa para as empresas, isso é algo muito bom para mim. E hoje em dia a gente faz também esse trabalho ainda do mesmo jeito, né? É um trabalho que é sério, com responsabilidade, a gente leva um tempo para fazer, para construir. Hoje mesmo eu tenho 2h da tarde, eu tenho sou convidada para ser embaixadora de um restaurante aqui. Então, 2h da tarde eu estou gravando, eu tenho que me organizar roteiro. Então, é um trabalho muito sério. E eu penso muito na forma como vou mostrar essas pessoas, né? Eu tenho muito cuidado com isso. E isso é remunerado, né? Ninguém pode passar uma vida inteira fazendo isso tão gratuitamente. Eu sou remunerada porque isso é meu tempo, né? Sim. Só que aí eu tenho um programa dentro do Comer no Vale que é ajudar pequenas empresas, e eu faço pequenas empresas de forma gratuita. Então, tem vários negócios, pequenos negócios de rua, negócios menores que eu faço gratuitamente. Eu tenho comidas de rua para mostrar. Massa. Trouxe uma transformação, e trago, de verdade, uma transformação muito boa. Tem um mesmo que é Mega Lanches, que é um cachorro-quente que tem ali na Orla, que era um senhorzinho que eu cheguei lá para fazer, ele nem sabia, eu fui lá fazendo ele todo descrente. Pessoas mais velhas não entendem sobre rede social, né? Sim. E aí ele tinha o Instagram, mas não falava, e quando eu fiz, que eu postei, foi um boom na vida dele. E, tipo assim, o meu público, ele é um público muito diversificado. Então, tem um público muito bacana, tipo assim... Porque comida conecta todo mundo, olha, né? Não todo tem mundo religião no meu Instagram. Tipo assim, é todo mundo muito junto, todo mundo gosta de comer. Então, ele recebeu muita gente bacana, muita gente grande também. E aí, ele achou o máximo. Porque ele é um negócio pequeno, um senhor bem humilde, não tem muita instrução. E aí, ele manda altos áudios pra mim, assim, de 2 minutos me agradecendo. Os podcasts me agradecendo sempre. E todo dia que eu posto, tenho certeza que tem coraçãozinho lá, né? Apertando o coraçãozinho nas minhas postagens. Isso pra mim é muito importante e muito gratificante. Eu acho que o que a gente entrega nesse sentido é o que é mais importante. Sim. Eu vejo que a gente tem que ir atrás do dinheiro, porque tem conta pra pagar, tem boleto, no seu caso, que tem menino para pagar a escola, comida, enfim. Então a gente tem que ter essa monetização. Mas quando você tem um trabalho desse, que você vê a diferença que você faz na vida das pessoas, é o que deixa a gente alegre no coração, né? Tem uma conversa que a gente teve com o pastor Edilson, que a gente conversou um pouco sobre isso, que fala que a alegria a gente tem que compartilhar com ela. Não adianta você ficar feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Você precisa ter esse compartilhamento, e quando você chega nisso, você vai mudar a vida daquela pessoa que você não sabe aonde o impacto vai gerar na casa dela, na rotina dela, sabe? Eu vejo que hoje muita gente acaba focando e olhando para dentro, como a gente estava conversando até um pouco mais cedo, nesse mundo de rede social, acaba que a gente tá olhando muito para a vida da fora e vê as coisas de fora, e muitas vezes não tá vendo de dentro, de perto, sabe? Sim. Então esse trabalho de olhar para onde não está sendo olhado, que isso também é uma função que está fazendo, que normalmente o pessoal,
vou pegar os melhores restaurantes da cidade, vou fazer uma coisa ou outra. Mas esse trabalho simples também ele ajuda eles e constrói um ecossistema mais forte. Eu falo que essa minha intenção de querer fazer o bem, de estar, sei lá, trazendo coisas boas para as pessoas, ela é muito mais egoísta do que... é muito mais pensando sobre mim do que estar lhe ajudando. Porque isso me faz muito bem, entende? Me faz muito bem chegar para você e lhe deixar bem, falar coisas legais e não procurar defeitos, sabe? E lhe ver como pessoa. Então, para mim, me faz muito bem. Então, é muito mais egoísta. Eu tô fazendo muito mais porque eu quero ter esse sentimento bom dentro de mim. Dizer, cara, hoje, até nos dias que não são bons para mim, eu quero trazer felicidade. Porque quando eu levo alguma coisa, eu recebo. Aquele dia se transforma. Então, eu faço muita coisa boa porque eu penso muito em me sentir bem, né? E eu me sinto muito bem em fazer isso e participar. Aqui mesmo, eu não lhe conhecia, mas eu disse, cara, isso aqui tem uma coisa muito boa, uma conexão boa. Sempre, para mim, é tudo muito chamados, assim, Deus está participando aqui, então eu tô dentro e venho porque eu quero contribuir. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer, independente do que a gente está fazendo, da pessoa que faz, sei lá, que não está tendo alguma atividade grandiosa que se espera, é a gente pontuar coisas. Então, a gente vem aqui, participa e traz coisas boas pra cá. Sim. Veja, falando um pouco de mim, eu trabalho na área de resíduos também. E dentro da área de resíduos, a gente tem os famosos garis ou margaridas. Sim. E você pode pegar qualquer gari, qualquer margarida de qualquer cidade do Brasil todo e conversar com eles. Em via de regra, são segmentos que a sociedade esquece. São os famosos invisíveis, porque ninguém está olhando para aquele segmento, para aquele pessoal. Então, são extremamente importantes. São extremamente importantes. Então, deixa o caminhão de lixo passar uma semana sem passar na porta da sua casa para você não ver a reclamação. Veja, passa no centro da cidade. Se não tiver o pessoal da varrição, o pessoal da capina, você vai ver mó de areia, mó de lixo. E o pessoal não olha. Então, essa capacidade de olhar para o lado, de ver o serviço sendo feito, às vezes a gente esquece. E só vai sentir, só vai precisar quando não está sendo feito. Eu tenho uma cultura de sempre estar em alguns lugares, e todos os lugares que eu entro eu falo com todo mundo, do início ao fim, que eu acho que a gente precisa ser valorizado, independente de que área a gente está. Então, o tempo inteiro, antes de ser chamada só para pontuar, antes de ser chamada para o concurso, eu vim para cá antes de ser chamada, porque eu disse, não, eu já vou ser chamada, entenda, o meu CRN tá pronto, tá? Antes de ser chamada, eu vim para cá, porque eu já sabia que ia ser chamada. Entenda isso. E concurso é algo que você não sabe se você vai ser chamada. Mas eu tinha passado como é que se diz? Em vagas corretas, eu ia ser chamada. Então eu vim antes. Só não sabia quando, né? Só não sabia quando, mas vai ser chamado. E aí eu vim e trabalhei em 2 lugares aqui. E todos os 2 lugares que eram privados que eu trabalhei, eu tinha amizade com o pessoal da limpeza ao dono do negócio. Hoje eu sou amigo do pessoal da limpeza de lá até hoje, ao dono do negócio, tem o maior respeito por mim. E isso é muito importante, por quê? Porque nós somos iguais e precisamos uns dos outros, entende? Então, digamos, todas as vezes que eu sou normal, que é educada com as pessoas, isso traz como é que se diz? Uma confirmação para ele que ele está fazendo um trabalho adequado. Quando eu chego, bom dia, falo com as pessoas de forma adequada, isso traz uma confirmação para ele, para que ele se sinta bem. Entende? Sim. Então, digamos, às vezes as pessoas acham que não tem que falar, não tem que cumprimentar, então eu acho que é bagunçado. Assim, não é? A minha criação foi justamente essa também, que é falar com todo mundo, tratar todo mundo como respeito. É tratar como você gostaria de ser tratado, né? E aí tem uma coisa hoje que eu vejo muito e me entristece, é ver pessoas maltratando outras. Então tem uma frase pra mim que a regra de vida você quer conhecer alguém? Veja como ela trata uma pessoa, entre aspas, inferior a ela, entre aspas. Ou então dê o poder pra ela e veja como é que ela vai reagir diante das pessoas. Quando eu falo isso numa pessoa inferior, uma pessoa que esteja prestando um serviço a você. Então, é um garçom, é um cara que está lavando, o pessoal da limpeza, então veja como é que ele trata essas pessoas. Então, se essa pessoa trata mal,
Não é interessante, sabe? É isso. Então eu vejo que são sinais que a gente tem que ter. E uma das coisas que eu tenho comigo é muita preocupação de quem é que está no meu entorno, quem são as pessoas perto de mim. Porque se eu estou em um ecossistema voltado de pessoas que estão acostumadas a tratar mal, a fazer o mal ao outro, eu vou achar aquilo natural. E aí eu começo a tratar todo mundo mal também, dizendo, normal. Isso chama-se ambiência. Os locais que a gente está e as pessoas, por isso que quando você vai crescendo, você vai modificando amizades, entende? Não é justo com você continuar com as mesmas amizades que não lhe traziam coisas boas. Eu estou falando das amizades que não acompanham o seu crescimento. Imagine que eu mesma sou uma prova viva disso. Eu tenho várias amizades e tudo, e eu tenho um propósito. E essas pessoas também têm os propósitos delas, né? Então, cada um vai acabar caminhando muito só. Alguns que têm propósitos iguais acabam se encontrando e vão caminhando juntos. Mas não é justo com você não seguir o seu propósito, porque você precisa estar num ambiente de pessoas que não têm propósito. Sim, eu senhora. sempre falo isso. Então, digamos assim, eu corto amizades total, entenda? Se você tá com um propósito que tá diferente do meu, não é que eu vou cortar, falo com você e tudo, mas eu não vou caminhar tanto. E eu tenho opiniões muito concretas sobre o que eu acho correto. Eu sempre digo assim, o certo é certo em todo lugar e o errado é errado em todo lugar. Então, as coisas que eu acho corretas, elas são, como é que se diz? Pra tudo, né? Então, tá muita coisa correta, eu vou fazendo. E eu não me pego sendo influenciada. Tento, né? Não me envolver com ambientes que não sejam adequados para mim. Sim. Eu tive uma conversa uns meses atrás com um amigo meu que a gente conversou justamente sobre isso. Sobre o que é que a gente está construindo, o que é que a gente está evoluindo. E algumas amizades da gente acaba que não evoluíram junto na velocidade da gente e o caminho foi indo. E aí fica, eu vou atrás desse pessoal para insistir na amizade, que muitas vezes quando tem atrito, tem porque não tem mais a mesma sintonia, ou então é melhor deixar ali quieto e ficar na saudade disso e manter um relacionamento cordial quando vê, sabe? Então, dentro da conversa com esse meu amigo foi como é que a gente se lida com essa situação e essas mudanças de encerramento de ciclos de amizades. E acaba que tem que ser natural, porque se a gente se prende a isso, eu concordo contigo nisso, a gente acaba se travando e se limitando pelo ambiente, né? Sim. E outra coisa, por exemplo, se você tem um propósito muito forte, quem não tem vai ficar inseguro com isso. Então, todas as vezes, ela, além de não ter, ela ainda vai lhe dar motivos para você não ter, porque ela não tem. Então, vai dizer que você não consegue, vai dizer que isso é impossível, vai dizer que tem nada a ver, ninguém tá fazendo isso, entende? Entendo 100%. Os maiores gênios, as pessoas que modificaram alguma coisa no mundo, elas pensaram totalmente fora da caixa, fora da manada. Então, digamos, todas as vezes... Aí, quando você precisa passar para um próximo nível, você precisa realmente furar, sair. Sair de suas bolhas, né? E deixar. Sair da zona de conforto. Tem um ditado que, para baixo, todo santo ajuda. Eu adoro ele, porque, digamos assim, às vezes você tá ali... Se eu chegar e disser assim, cara, eu tô muito mal, eu tô passando isso, vai vir um monte de gente. Mas se eu disser assim, cara... Eu tô sucesso. Olha, tô com milhões na minha conta. Todo mundo vai ficar tipo assim, não pode. Como assim? Exibicionista? Ela nasceu... escute, primeiro, exibicionista. Ela nasceu no mesmo lugar que eu. Como assim que ela tem? Então, às vezes ela pode, pessoas... eu não posso? Como é que ela fez, eu não fiz? Começa a vir inveja. Vem inveja. E a inveja é sempre muito... eu vi esses dias que a inveja... ela é muito próxima, assim, ela não tá muito distante. Então, às vezes, é alguém que tá muito ali próximo, são amigos ou pessoas que realmente não estão com propósito. Amigos. Também tem isso. Porque quem quem ama, você vai sentir energia de quando você conta uma coisa e a pessoa, coisa boa, que bom, vai crescer, vai fazer. Você sente o compartilhamento genuíno do outro, né? Genuíno do outro, Sim, isso é uma coisa que eu acredito demais, e trazendo um pouco do meu sentimento. Quando eu comecei o Labuta, naquela ideia e tal, eu me sentia muito sozinho. Sim. E até hoje eu ainda me sinto um pouco sozinho, só que eu ainda hoje, eu vejo que eu não estou mais sozinho como eu estava no começo. Então, no começo, eu pensava em desenvolver o Vale, tecnologia. Naquela época, em 2020, já estava falando de IA. Então, eram os assuntos que eu gostava, que eu estava interessado em me envolver e entrar. Só que, vou começar com quem?
Tô sozinho nesse ambiente, como é que eu vou atrás de pessoas boas para me conectar? Como é que eu vou achar essas pessoas? Então, fiquei perdido. E aí eu fiquei, pô, vou para onde? Então, é melhor eu entrar numa caixinha e me incomodar nessa caixinha do pessoal que tem aqui Que já tá fazendo. todo final de semana é pro barzinho tomar uma, não que seja ruim isso, Sim. mas todo final de semana, será que realmente tem que ir todo final de Sim. semana, todo dia beber uma e tal? Então, E entenda que todo passo é uma construção de vida. Sim. Eu, todos os dias, eu acordo com Sim, a minha são construção. escolhas. Eu tenho uma construção. A cada 10 anos da minha vida, eu faço uma análise. Lembra que eu lhe falei que eu tive assim, um estressezinho de vida. Para ainda eu vim fazer o quê? Com 28 anos. A cada 10 anos, eu faço uma análise do que eu vim construir. Qual é o legado que eu vou deixar aqui? Porque eu faço anual isso. Hã? Faço anual. Não, eu faço a cada 10 anos porque eu tenho uma programação de 10 anos. Ah, entendi. Tu entende? Entendi. Por exemplo, você faz o objetivo de 10 anos, 10 né? anos, Sim. lógico, porque Perfeito. eu não posso acordar de manhã achando que eu tenho uma sorte, que eu vou levantar hoje, eu tenho muita sorte. Eu só tô lhe dizendo que eu não vou contar só com ela, esperando cair do céu. Eu tenho que trabalhar o que eu quero fazer. Tem uma frase que pra mim é excelente, que, rapaz, eu não acredito em sorte, mas quanto mais trabalho eu faço, mais sorte eu tenho. É isso. Então, pra mim, eu acho que quanto mais labuta eu faço, né? Aproveitando aqui fazer um merchan. Lógico. E eu vejo que essa é a construção, é uma escolha contínua que a gente tem que ter ao longo da nossa vida. Então, é cuidar desses pilares. Mas voltando aqui um pouco pro tema da gente, que a gente, enfim. Você falou que você fez nutrição, e eu dei uma olhadinha que você botou nutrição oncológica, não foi? Sim, é interessante. E eu acabei, isso me instigou um pouquinho, e eu queria botar um pouco para essa área do comer no vale / da sua área de nutrição, que você está como profissional. Beleza, você colocou nutrição oncológica. Agora, qual é a diferença normal? Primeiro, para quem não conhece, sim. Oncologia, o que é que seria essa nutrição oncológica? Vou começar assim. Eu fui fazer nutrição e eu queria algo mais leve. Eu fui escute, vai chegar em nutrição oncológica. Fui fazer nutrição e ia fazer nutrição estética. Eu disse, estética é uma coisa legal, a gente vai falar só sobre pele, cabelo, alimentação adequada para que melhore esses aspectos, né? E aí fui caminhando e acabei achando interessante, fui caminhando e acabei esbarrando em situações que tinha relação com a oncologia, com câncer, né? Oncologia é câncer, né? É câncer. E tive algumas pessoas próximas que faleceram de câncer. E isso foi me instigando, me chamando a atenção. Quando eu estava perto, antes de um ano de finalizar, eu queria fazer muito uma pós. E aí, adoro o Albert Einstein. Eu faço no Albert Einstein em São Paulo, minha pós. Eu faço lá. Massa. E eu acho muito bacana. É um dos hospitais mais reconhecidos aqui na América Latina. Primeiro lugar na América Latina. E eu queria muito me especializar lá. Quando eu fui fazer a inscrição, tinha várias outras áreas, esportiva, tudo, e tinha essa oncológica. Aí, por que oncológica? A gente está numa região que tem um agronegócio muito forte. E o manejo dos agrotóxicos aqui evoluiu muito, mas precisa ter um cuidado maior. E tem muita gente que não tem noção disso, e a alimentação, o estresse, a água. A falta do uso do EPI também é adequado, que é o principal, um dos principais. E tudo isso é importante para que a gente tenha uma alimentação adequada, um cuidado melhor com saúde. E eu achei que isso seria muito interessante para agregar. Não que fosse o trabalho final, e eu não sei se é. Entenda que eu escolhi, mas eu acho uma missão bem complexa, e eu ainda tô entendendo. Eu disse, cara, eu vou fazer. E Deus que me colocou, né, na aula, no primeiro dia de aula, a professora lá do Albert Einstein fala assim, você não escolheu a oncologia ela escolheu, com certeza, porque ninguém quer ir fazer oncologia, né, ninguém acha que vai fazer, mas eu gosto muito da área, eu acho muito bacana entender o mecanismo do adoecimento, porque aí eu consigo vir com prevenção, principalmente em relação à alimentação, à água, ao cuidado. Por exemplo, lá em casa a gente trocou o filtro comum por um filtro de barro. Aquele antigo. Comprei velas que... Mas por que você trocou seu filtro natural por filtro de barro? O filtro de barro é o filtro mais saudável do mundo, é reconhecido
mundialmente por ser o filtro brasileiro, tá? Uhum. E aí, ele é muito mais natural e ele consegue reter várias toxinas, agrotóxicos Além de economizar e tudo. dinheiro, né, com Isso energia elétrica. Enfim, aí eu acabei colocando. Então, são pequenos passos que eu quero incutir na mente das pessoas para que a gente possa cuidar mais da saúde. Óbvio que o agronegócio aqui é grandioso, mas eu acho que se a gente fizer pequenos passos e cuidados, vai melhorar muito a qualidade de vida de todo mundo. Então, a minha ideia da oncologia é muito mais relacionada à prevenção. Sim, sim. Não que eu não esteja muito engajada e entendendo sobre vários tipos de câncer. Aqui tem um alto índice de câncer de mama, tem vários casos Vários tipos de câncer, que a diferentes. gente tem um alto índice. Então, eu estou trabalhando muito, estudando muito nessa área. Uhum. Cara, eu tenho... enfim, veja a linguagem, né? Falar cara, mas... Não, tá tranquilo. Veja, eu tenho uma amiga minha chamada Bruninha, que ela é médica pediátrica e ela tá fazendo especialização em oncologia pediátrica. Cara, mais difícil ainda. Mais difícil ainda, que ela fala, cara, é um negócio que todo dia é uma emoção diferente. Sim. Então, mas saber que se eu não tivesse ali, não ia ter ninguém, então tem que ser eu. Eu tenho que ir atrás, tem que ter alguém ali pra fazer aquilo. Eu tô fazendo, por exemplo, eu fiz nutrição, que é a parte técnica. Uhum. Aí eu tô fazendo nutrição oncológica, que ela mexe muito com o emocional. E para fazer nutrição oncológica, eu tô fazendo cursos e eu já tenho uma facilidade de trazer as pessoas na sua forma mais pura, para que elas se sintam muito à vontade. Eu acho que o meu trabalho... Faz um acolhimento, né? Um acolhimento. Aí que você eu chegou acho... aqui já acolhendo todo mundo aqui também. Eu tenho essa capacidade e essa facilidade de deixar você muito à vontade para que você seja você. E eu já tive contato com algumas pessoas que estão com câncer e tudo, e sempre que eu estou conversando de forma muito informal, eu sinto que elas se sentem muito à vontade. Então, eu acho que o meu trabalho é como sua amiga fez. Se eu não estiver aqui com tudo que eu faço e que eu sei, eu vou, digamos, não vou melhorar o mundo nessa área. Eu quero muito contribuir nessa área também, entende? Então, é uma questão muito mais de contribuição. Sim, sim. E fazer também um parêntese aqui, quando você traz essa questão da região do Vale de São Francisco, acaba que aqui a nossa região, como você bem trouxe, tem muito essa questão de defensiva agrícola, de agrotóxico. E assim, só para deixar tirar qualquer dúvida, acaba que isso também é minha opinião sobre isso, tem que ver dados e tal, isso é pesquisa. Sim, sim. Mas acaba que aqui no Vale você tem alguns problemas que envolvem ser uma área, que isso aí não é mais achismo, já é pesquisa, que aqui é uma região que tem mais câncer do que outras regiões do Brasil. Então... Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Realmente... Realmente é isso, né? Isso é. A gente, por exemplo, imagine que o Brasil é enorme e que a soja está desde muito tempo no sul, né? A produção... Centro-Oeste, ali, por ali. A produção de soja, né? Uhum. Imagine que o Vale do São Francisco é muito novo, não é muito novo, mas assim, é novo relacionado à soja, né? Isso. Quando você vai ver, tem um estudo de uma brasileira, ela tá fora do Brasil, mas ela fez um estudo falando sobre os agrotóxicos. Quando a gente vai ver o estudo, a região do Vale do São Francisco, a região principal, que é aqui, Petrolina, que é esse meio, Juazeiro, ele tem a força da contaminação por agrotóxico, igual a outra região que já está há muito tempo. Imagine que essa água que não foi tratada, ela entra no solo e todas as vezes que você se alimenta ou faz qualquer coisa, o solo já está bem contaminado, entende? Então não é só relacionado à água, é relacionado ao solo. Então a gente precisa... Ao manejo. A gente precisa... E eu vou lhe dizer, os maiores casos de câncer aqui na nossa região não está nas pessoas que trabalham diretamente com o agro, porque eles já estão munidos de EPIs já adequados, é muito pouco. O que tem mais são as pessoas que são contaminadas pelo espaço, por exemplo, pela água, pelo solo, por exemplo, quando você come algum alimento que tem muito agrotóxico, entende? Não faz a limpeza, higienização direito, ele já vem do solo com isso, entende? Sim. E aí você está fazendo o uso desse alimento. Uhum. E aí, só voltando aqui à linha de raciocínio, para concluir, eu vejo que é nessa linha mesmo, que o agro tem uma projeção, o Vale do São Francisco está com uma projeção maior. E aí vem justamente as teorias para o porquê aqui é maior. Que aí, será que é
pegando não tinha essa informação, mas será que é porque os trabalhadores se contaminam mais Não, pela não, falta de não. EPI? Você já me trouxe essa cidade que não. Não é. Então, pô, eu pensei aqui agora, tô tirando a minha cachola, viu, gente? Pra não dizer que é verdade isso. Sim. Eita, despertador aí, rapaz. É. Será que é porque o pessoal tira o fruto na fazenda, não faz o pós-plantio correto, que tem que fazer higienização, Sim. limpeza, e já leva para o agrotóxico para consumo humano e sem esse conhecimento? Então, são várias teorias que a gente tem que olhar e, tentar minar isso para não acontecer. Eu acho que teve um estudo da Univasf, que acho que é o único que tem, que acho que foi de 2016, que está relacionado, que está falando exatamente disso aqui no Vale. Mas imagine, de 2016 para cá, tem muito. E aí não tem mais estudos sobre isso, né? Mas também tem coisas que facilitam muito, que eu acredito também que por ar pode ocorrer uma transmissão, uma coisa. Sim. A gente tem aqui a Agrovale, que a Agrovale, quem já viu no Google Maps, é só você botar Juazeiro da Bahia, desaproximar um pouco, você vê o tamanho que é a Agrovale. E anos atrás eles faziam aquela pulverização por avião, que acaba que eles jogavam e a dispersão era muito grande. Então, a possibilidade de contaminação pelo ar e tudo era muito maior. Então, com o avanço da tecnologia agora, a Agrovale faz 100% tudo com drone, para eles poderem adubar. Mapear, deixar o espaço. Isso, então, com o drone, já é uma coisa, mas que se fosse no ar, diminuiu. Então, o agronegócio do Vale tem que começar a pensar isso e olhar. Porque não é o filho do outro cabo, é o teu filho que pode passar por isso. Ou você. A questão do agrotóxico também tem outras doenças relacionadas, infertilidade, aborto. Acontecem muitas outras coisas que não estão só relacionadas ao câncer. Então, várias coisas que estão acontecendo estão relacionadas... Envelhecimento mais jovem também, coisa de pele. Eu estava lendo um caso sobre câncer que é relacionado a isso, com o avião, né? A menina não estava trabalhando utilizando o agrotóxico, mas ela estava... Eles falam como se fossem ponteiros. Elas estão num local que fica com uma bandeira, mostrando ao avião que ele vai passar, né? Para poder... Uma apontadora. Uma apontadora, é isso mesmo. E aí, ela teve câncer, entende? Relacionado a isso. Passou algum tempo. Ela até deu depoimento sobre isso e tudo. Isso no Sul, não é aqui, eu tô dizendo no Sul. Isso são casos do Sul, que aí lá como o pessoal faz muita pesquisa e eles entram forte nessa ideia de... Porque, na verdade, eu acho que não é a questão do agrotóxico, é como você maneja isso, né? É o manejo, a ideia, porque não vai acabar, não vai deixar de ter, né? Então, a gente tem que saber. Eu vou falar um pouco, puxando um pouquinho para minha área de resíduo em geral, e também a gente também trabalha no agronegócio. E a gente também tem uma roça. E aí acaba que hoje, vou dar um exemplo aqui. O que é que acontece? Vou aplicar um produto, um fungicida, um defensivo agrícola. Se a fazenda não tiver um consultor, alguém ali para orientar a quantidade, você pode botar uma quantidade muito maior. Aí você não tem estudo, não tem pesquisa, não tem número. Era para você botar 1 hora de irrigação, você bota 3 horas de irrigação. Aí o produto que tu gastou dinheiro para botar ali e matar, pela lixiviação do solo, que é a água desceu pro solo e pega aquele defensivo e vai pro lençol freático. Do lençol vai pro rio. Lascou todo mundo. Então isso é uma teoria, uma suposição que eu acredito que, pela quantidade do vale que tem de fazendas, deve acontecer em algum canto. Então, não é uma... Eu acho assim que a informação para as pessoas que tenham mais cuidado, né, que tem esse manejo, é muito importante. Agora, vamos lá. Depois desse alarme todo que a gente fez, quer dizer que não é pra gente mais comer as frutas do Vale do São Francisco? Não, vai comer tudo, lógico. É só essa questão, o que eu quero trazer é uma questão mais de cuidado, de olhar com cuidado. Isso está relacionado a tudo. Por exemplo, na nossa alimentação. Eu tenho certeza que você come mais coisas que não vão lhe nutrir do que as que vão lhe nutrir. Por exemplo, a gente tem uma vida muito puxada, corrida, e aí a gente lancha muito, a gente come coisas rápidas e fáceis, né? Que a gente acha que são fáceis e esquece de beber água. Esquece de beber água. Então, a ideia é que não é para deixar de comer, é fazer uma higienização adequada, ter higienização dos alimentos adequada. Também das mãos, né? Porque é importante. De tudo. Higienização adequada dos alimentos, preparação adequada dos alimentos. Essa questão com a água, ter o maior cuidado. Aqui tem que trocar o filtro, mesmo que você não tenha o filtro de barro como eu uso, você tem que trocar esse filtro
A cada 2 meses, eu fui fazer uma compra esses dias. 2? Achava Escute, que era né? 6. 6 meses, escute. Eu tava trocando meu marido é que resolve e compra essas coisas. Ele tava comprando esse falou, isso aqui tá tudo errado, esse negócio tá errado. E aí, quando eu fui comprar o filtro, conversando, porque eu vou bater um papo com todo mundo pra saber as coisas, ela contando que a prática é de troca de 2 meses, porque aqui tem muita contaminação. E quando a água chega direto nesse filtro, ele já suja rápido, já perde a capacidade de filtragem. Vou trocá-lo Por amanhã. favor. Então, imagine, Gente. é isso. Imagine que isso eu estou falando só de impurezas, eu não estou falando de agrotóxico, de qualquer outro, metais pesados, que Nossa toda a Senhora. água vem por canos, e isso vai segurando na água. Então, imagine que a gente... Eu estava trocando a cada 6 meses com meu marido, e ele dizendo que estava tudo ok. Não tá certo. Então, a gente tá num local que precisa desse cuidado maior. Trocar a cada 2 meses. Eu tô trocando, lavando o meu mesmo. Eu lavo direto, toda semana. Então, tem que fazer essa troca. Entende? Tem que ter Então, esse assim, cuidado, né? é esse cuidado. Eu não tô dizendo que jamais aqui a gente se desenvolve por causa do agronegócio. O Vale do São Francisco, ele é grande por isso. Mas que a gente tenha vários cuidados. Isso é muito bom, porque a gente tá aqui, entende? Sim, A gente tá aqui. E o Vale hoje movimenta por isso. Então, como é que a gente consegue se adaptar a ele? Não é ir contra, né? Sim, é isso que a minha ideia é essa. Digamos, você acabou de dizer que não sabia que precisava trocar a cada 2 meses. Eu também não sabia. Imagine se todo mundo vai sabendo disso e vai se cuidando de uma maneira adequada. Aí as lojas de filtro estão felizes. Estão felizes, Mas aí vai cuidando, né? Sim, sim. E veja, voltando para o começo da nutrição oncológica, nessa parte de prevenção onde você mais atua, certo? Então, para fazer aquele corte que o pessoal gosta, certo? Na prevenção para evitar possíveis doenças com câncer de oncologia, o procedimento maior é qual? É aquela história do não comprar alimentos transgênicos, lavar. Como é que funcionaria esse pré-cuidado para você comprar o alimento e preparar ele? Como é que funcionaria isso? Um exemplo, fruta. Comprei uma manga, como é que eu limpo? Como é que seria essa didática? Não, a limpeza, tem vários produtos que você compra nesses hortifrutis que faz a limpeza, mas a limpeza com a água, com vinagre, você colocando de molho algumas frutas já faz. Agora, o que é que eu gosto sempre de enfatizar? Essa questão do adoecimento do câncer, ele tem vários fatores, não está só relacionado a uma coisa. Então, você precisa ter um cuidado holístico de várias coisas, você tem que ter um cuidado com a sua alimentação, exercícios físicos é muito importante, não fumar, não beber. Existem vários casos aumentados de câncer de mama por causa do álcool. E aí você diz assim, cara, como assim que as mulheres não bebem? Elas podem não beber muito, mas elas bebem com regularidade. O álcool é um xenobiótico, é algo estranho ao seu corpo. Quando ele chega no nosso corpo, o nosso corpo tenta expelir. Se ele fica lá dentro, ele começa a trazer células doentes, ele vai adoecendo as nossas células, entende? Sim, então, sim. o que você está fazendo é colocando... eu compreendo. Você está colocando... você está colocando... coisas ruins no seu corpo. Então, a ideia é que você se alimente bem, que você durma bem. São várias coisas, entende? E uma das coisas mais interessantes e importantes que ninguém se preocupa muito é o estresse. Tem pessoas que vão estar, de verdade, tem pessoas que vão estar se alimentando bem, comendo bem, fazendo exercícios e acabam adoecendo. O estresse é um desencadeador de doenças, inclusive o câncer. Tem vários estudos que demonstram isso. Vixe, Maria. E aí, digamos assim, o manejo do estresse, você fazer coisas que você gosta, trabalhar em negócios que você ama de verdade e tentar fazer essa organização. Mas eu vejo que, assim, as doenças do século XXI, né? Hoje é um tema que falam muito disso. E o estresse, obviamente, se não tiver envolvido nos top 10, tem alguma coisa ali dentro que também influencia, a ver com estresse, né? E acaba que hoje a gente está num momento de muita informação, de muita coisa, muito dado. Você acorda o telefone, acorda de manhã, é o WhatsApp, é Instagram, e acaba que a gente não está o nosso corpo não foi acostumado para tanta informação, para tanta coisa. E aí você acorda já com informação, dorme com tela, você não dorme, aí já não dorme, começa a criar um limbo, né? E aí eu vejo que dentro do mundo que a gente está vivendo hoje, o estresse é uma das variáveis mais influentes que tem, porque
Você está se comparando todo momento na rede social, Sim. você está todo momento trabalhando, você está todo momento se comparando, recebendo várias demandas que você não tem tempo nem de relaxar. Aí seu corpo começa a endurecer, cansar, e aí vem o estresse, aí você não se alimenta direito porque está corrido. Então eu vejo que hoje, na caminhada que eu fiz, o que eu mais vi, uma das coisas que eu fiz e pensei bastante, foi qual é o equilíbrio da nossa vida hoje tem que ser. Porque tem que ter tempo para trabalho estressa. Tem que ter tempo para casa. Eu não tenho filho, mas quem tem filho aí diz que filho é uma bênção, mas também estressa. Tem um marido, tem a esposa que também estressa. Aí você vai para a rede social, que é a fuga, também estressa. Então como é que a gente tem esse equilíbrio hoje? Eu vejo que o segredo dos empreendedores, de quem está querendo se desenvolver hoje, é como você falou na nossa conversa anterior, mais cedo. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Seja na meditação de olho aberto, olho fechado, caminhando, fazendo um exercício, fazendo uma música que lhe traz uma lembrança boa. Eu acho que tudo isso que você está falando, ele retorna à questão do propósito. Não há estresse se você tem um propósito, está fazendo as coisas que você gosta. Não importa qual é a área que você está trabalhando, se ela tem um propósito importante para você, é onde você vai estar feliz e é onde você vai conseguir gerenciar. E quando vem um problema, você vai gostar do problema para resolver. Pô, um desafio novo. É um desafio, não é um problema. Então, eu acho que a questão vai mexer muito com essa parte do propósito. Se você está fazendo algo que você gosta, né? E, cara, se você estiver fazendo algo, trabalhando em algum lugar que você não esteja no local que você está, isso é um caminho, entende? Então, seja feliz. Desculpa, não entendi. Digamos assim, enfim. Foi. Desculpa, eu, por exemplo, você tá fazendo... Eu tô dizendo que você vai fazer o que você gosta. Certo. Mas hoje, Nancy, eu trabalho num lugar que eu não gosto. Eu tô numa empresa, sei lá, eu tô fazendo algo que não era o que eu queria, mas eu tô fazendo por uma questão financeira. Então, trabalhe no seu propósito e entenda que esse lugar que você tá é uma construção. Então, seja só feliz ali. Porque, às vezes, você tá mal no local, você não gosta do lugar que tá, e você vai trabalhar muito mal. Não é pra ser assim, entende? Então, isso é caminho. Entender que aquele lugar é importante pra você aprender, sei lá, a lidar com pessoas, a lidar com processos, para que você esteja no lugar que você deveria estar. O que eu interpreto disso e eu trago pra mim, você tá trazendo, é a questão do amor platônico, né? Então, hoje a gente vive uma sociedade cada vez mais de amor platônico, que é amor platônico, eu amo o que eu não tenho. Sim. Se eu tenho, eu não amo mais. Então, eu amo aquele carro. Comprei o carro, o amor acabou, porque é um amor platônico. Então, quando a gente tá nessa sociedade vivendo, buscando cada vez mais essas coisas, a gente tá buscando o próximo passo. A gente tá buscando a próxima fase. E esquece que, eu tenho que passar por essa fase. Não é melhor a gente buscar dentro dessa fase o propósito que é alegre, que deixa a gente bem? Porque, se eu passo a minha vida sempre esperando vou ficar feliz quando isso, quando aquilo, você nunca vai ser feliz. Sempre vai ter uma coisa pra chegar à felicidade, né? Eu acho que a gente tem que ser feliz no que a gente tá fazendo agora, entende? Feliz então, hoje. Por exemplo. A felicidade não pode esperar. Eu vou lhe contar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu passei em 2 concursos e estava esperando ser chamada. Eu disse, não vou ficar em casa, eu vou procurar um emprego. Fui trabalhar numa loja de imóveis. Não era o meu sonho. Não estou dizendo que tá errado. Não era o meu sonho. Eu já tinha feito concurso, meu sonho era aquele. Quando eu cheguei para trabalhar lá, eu botei na cabeça o seguinte, cara, eu vou fazer o meu melhor aqui. Eu tô aqui, não vou ficar para sempre, mas eu quero fazer algo legal aqui. Eu vou me divertir. Na verdade, a ideia é que no local que você tá, que você consiga se divertir fazendo o que você tá fazendo, porque aquilo ali é passagem. Vamos ser felizes aqui, vamos viver, que aí daqui a pouco você vai viver o melhor, entende? É muito melhor, Sim, olha só, é muito melhor estar fazendo algo num lugar que eu não tô, feliz e animada e tentando passar o dia. Eu sempre fiz tudo muito assim, cara, deixa eu fazer aqui direito, que já acaba logo. Vamos fazer logo, deixa eu atender esse povo, deixa eu fazer isso aqui. E tudo eu fiz, tanto nesse local como no outro, que eu trabalhei também numa loja de vendas de carro. Fui a melhor vendedora, nem gostava de vendas e era muito tímida. Fui a melhor vendedora em 32 anos. No primeiro mês, vendi 5 carros. Normalmente ninguém vende nada. Nossa. Ou vende só um. Foi o que eu fiz. Vou me divertir. Eu vou atender todo mundo. Primeiro que eu não julguei ninguém. Todo mundo entrava, eu atendia da melhor maneira. Eu tenho uns carros ali pra vender. Me ajudar a vender, rapaz. Meu filho, os donos da loja até hoje quer que eu vá vender. Inclusive, eu faço publicidade para eles. Quando eles querem vender muito, eu faço publicidade. Já vendi, por exemplo, teve uma das concessionárias. Vou fazer meus merchans aqui. Rapaz, eu tô curioso para saber qual é a empresa. Não sei se posso perguntar ou não. Pode.
Rio Car. Antigamente era Grande Rio Veículos, sou Sim, muito sim, amiga sim. dos donos, tenho o maior carinho. O dono mesmo, o que é Nerivaldo, que é o pai deles todos, é louco por mim. Lembra de mim toda hora, quer que eu vá lá vender. Foi que ano você trabalhou lá? Eu trabalhei lá, eu acho que antes de ser chamada, eu trabalhei 9 meses lá. Então foi em 2012 que eu fui chamada. Eu fui chamada É porque a gente tem locadora de veículos. Na verdade, nosso principal ramo é a locação de veículos e tudo. Aí talvez você conheça meu pai. É um galeguinho do olho azul. Cabelo se partir do meio. Ai, não sei. Ele é icônico. Você vê ele, só tem... Se você vê ele... depois eu quero ver foto, porque com certeza eu devo ter... Certeza, como você já vendia lá e tudo. Então, aí passei lá, passei 9 meses. Dorinha de lá, né? Dora, minha amiga. Isso, íntima, Dora maravilhosa. A gente, sim, pronto, sim. Quando eu trabalhava lá, ela era gerente de atendimento. E a gente se dava muito bem. Pronto, ela que me contrata, tá? Ela me liga, Nancy, vem aqui fazer um merchan aqui, vamos vender carro. Eu, por exemplo, eu fiz uma campanha também para a Renault, que o pessoal vendeu todos os carros que eles me contrataram para mostrar. Coisa boa. Eles tinham de estoque, eles conseguiram vender. Rapaz, vamos fechar aqui. Então, meu filho, a gente vai fazer um trabalho. Vamos falar luta. Eu trago muita sorte. Eu acho que que é a forma como eu quero que a pessoa seja vista, né? E eu acho que esse lado de querer que... Pra mim é assim, eu quero que todo mundo se dê bem, entendeu? Eu não tô achando que eu tenho que estar muito em cima e todo mundo... Tem que ser ganha-ganha, né? Eu me preocupo muito. Por isso que eu faço... Por exemplo, quem não conhece o trabalho, aí vamos lá, eu recebo. E aí eu não sou a mais... barata, como é que eu posso dizer? Eu tenho um valor muito bom agregado para mim, porque eu acho que é o que vale o meu trabalho. É que o seu preço é justo. Meu preço é justo para o que eu faço, entende? Eu não tô aqui seu preço é justo pelo seu valor. Pelo meu valor. E eu não tô aqui para, como é que se diz? Sugar, tirar? Não, competir com ninguém. Eu acho que cada pessoa entende o que tá fazendo, entende? Então, tipo assim, eu faço o meu trabalho. E muitas vezes as pessoas acabam não contratando porque acham um pouco alto, então não estão no momento. Eu sempre entendo que às vezes a pessoa não tá no momento desses tipos de investimento. Mas as pessoas que me contratam e que já têm a experiência, elas ficam, elas contratam de novo. Então, a gente para um pouco, porque você sabe que tem essa rotatividade de divulgação, né? Você não dá para ficar um tempo inteiro só com uma pessoa. Sim, e aí você vai fazendo uma rotatividade, mas depois eles retornam. E é muito bom. Essa parte do marketing acaba que é cíclico, né? E outra coisa, e eles entendem e valorizam, e é isso que me deixa mais feliz. Todo mercado é cíclico, né? Então a gente tem que saber como é que a gente sai de um mercado para outro, enfim. Pelo que eu entendi já, você hoje, você divulga esses carros, esse outro trabalho no Comer no Vale ou no seu pessoal? O Comer no Vale é só gastronomia. Só gastronomia. O que couber e estiver dentro da atmosfera da situação de gastronomia, eu coloco. Eu já fiz, por exemplo, eu passei, acho que mais de ano fazendo propaganda para a Havan. Eu faço grandes marcas, entende? E todas as vezes que tinha alguma coisa relacionada à mesa posta, receber, eu linkava com o Comer no Vale. O Comer no Vale. Sempre que tiver alguma coisa que dê para linkar com o Comer no Vale, eu coloco. Quando não, é só no meu. O meu também é bem bacana, porque o meu eu consigo agregar tudo. Aí, por exemplo... Você consegue trazer até um pouco mais da sua personalidade no seu, né? Que é o seu pessoal, né? É o meu pessoal. Então, a gente consegue... Aí, tipo assim, lá no meu pessoal... todas as marcas, mas o Comer no Vale é mais restaurante, gastronomia, né? Ou turismo, tudo que está relacionado a essa atmosfera daqui. É todo ecossistema que envolve a parte da gastronomia, né? Que, como você falou, a cadeia é gigante. É gigante, por exemplo. Vai até desde a mesa que o cara compra, os copos, os talheres, eu fiz agronegócio, acho que Gold Fruit, tem várias marcas grandiosas aí que eu faço, porque está relacionado com a gastronomia, né? Esses dias mesmo eu fiz a Gold Fruit. Eu vi esse vídeo que era... Uma receita. Uma receita que você botou, acho que... Com a manga. Era manga com outra coisa, era... Manga com abacate. Isso. Aí eu botei pra ouvir hoje de manhã, aí eu fui mostrar pro meu pai. Aí
Minha mãe ouviu receita no não sei o que de manga com abacate. Eu falei, vixe, Maria. A mãe, eita, deixa eu ver, vou fazer. É. A mãe já pegou lá, vou fazer. Tem que ter, manga tem. Aí foi Sim, vendo, sim. já pra. E ali Pra fazer tudo está isso, é muito linkado. Por massa. exemplo, a minha área de nutrição também, ela é integrativa e funcional. Então, todos os alimentos que eu vou apresentando, ele tem uma função muito importante para o corpo, entende? Seja na Eu vou- digestão, absorção, massa, eu massa. sempre que eu estou postando alguma coisa, eu coloco a empresa, eu coloco a ideia que é uma receita e que isso vai fazer um benefício muito grande. Na descrição Aí do você texto explica, aparece. né? É. Então quer dizer que você não só divulga os restaurantes, mas também dentro dessa divulgação você leva o conhecimento, né? Isso. Seja uma possibilidade de receita, como é nesse caso, seja os valores nutricional que tem, que às vezes eu digo isso por mim mesmo. Essa parte de nutrição, eu confesso que eu deleguei para minha namorada, que eu não entendo muito bem, não. E aí ela que gosta disso. Aí ela fala, não, isso aqui tem carboidrato, proteína, sei lá. Aí eu falo, pô, massa, eu faço comer mesmo. Uma das coisas eu tava até... Mas é muito importante você ter essa noção. Eu quero desenvolver esse ano esse conhecimento de nutrição, né? Não, e eu vou lhe dizer, esse momento, 2025, 2024, 2025, ele começou com esse movimento de cuidado com a saúde. Não só com o cuidado com o corpo, mas com a saúde em geral. Então, a gente vai estar falando muito mais sobre isso, né? Sobre essa questão. Outra coisa que eu acho importante também enfatizar é que toda forma de alimentação, né, saudável ou não, ela está relacionada muito mais ao seu biotipo, à sua forma, à sua genética. Então, digamos, nem todo alimento que vai me fazer bem vai te fazer bem. A sua genética é totalmente diferente. Então, tudo é muito individualizado. E às vezes, esses dias eu estava vendo vários vídeos agora que viralizam, que é as pessoas falarem sobre alimentos ruins, né? Alimentos ultraprocessados, como bons porque eles são, por exemplo, tem poucas calorias. Não, relacionado à caloria e tudo. Não tô brincando só. Mas aí a gente tem que entender que cada alimento, ele vai responder diferente em cada organismo. Então, às vezes, a pessoa diz, come pão com não sei o que, vai botando muita coisa. Tapioca com alguma proteína. Vou dar um exemplo comigo, eu sou intolerante à lactose. Sim. Então, tudo que tem queijo, derivado e tal, acaba que me gera um desconforto intestinal, né? Gera gás, tá? Enfim, é uma merda isso. E não é uma frescura, né? É algo que é seu, é o seu organismo que responde dessa forma. Então, às vezes, tem que ter esse cuidado, né? E essa explicação. Aí, tem casos mais raros de gente que come trigo e dentro da barriga dela... Teve um caso que eu já li, caso raro, que a mulher comia trigo e o trigo fermentava na barriga e ela ficava bêbada. Então, ela não podia comer nada com trigo porque o intestino dela tinha uma reação específica, sabe? Sim, então, sim. Cada organismo, cada mundo é um mundo diferente. Então, o ideal é você ter essa nutricionista, né? Sim, é você se preocupar com o seu biotipo, com a sua, com o tipo de alimentação que vai lhe fazer bem. Não pegar, por exemplo, ideias de todo mundo, né? Você tem que ver algo que é importante para você. Que às vezes tem, por exemplo, muitas vezes acontece, você faz a consulta com a nutricionista e seu irmão chega e diz, não, você não já foi, me dá aí. Não dá pra fazer, porque você tá treinando diferente, tá se alimentando diferente, tá dormindo diferente, tá tendo, estresses diferentes, então você vai estar diferente, né, a alimentação é diferente pra cada um. Aí veja, uma das coisas que eu tinha curiosidade, que também eu fico puto, é quando eu vou pra academia e vou fazer, pronto, eu fiquei muito puto na caminhada. Eu caminhei no dia 36 km a pé, no sol de manhã cedo e tal. Não, 30? Eu não gosto de mentir. 30 e pouquinho, não sei exato não. Sim. E aí, quando eu fui ver, eu tinha queimado, segundo o aplicativo, 2.500 calorias. Isso aí dava nem um hambúrguer do McDonald's. Sim. Eu olhei assim e falei, meu Deus do céu, eu andei tanto, eu andei. Não vai dar nem um hambúrguer do Mac, meu filho. Que diabo é isso? Como é que eu vou fazer? Como é que o povo emagrece, homem? E aí eu queria entender se esses aplicativos, assim, dá pra acreditar, dá pra ter ou servir como uma base, como é que funcionaria isso? Eu acho que... Porque minha pergunta é saber, aquele dado ali, eu posso dizer que eu andei tudo isso, passou isso? Sim, eles são bem, assim, são muito bons, né? Não vamos dizer extremamente precisos, porque não é algo que seja. Mas eles dá pra você se basear e entender que é isso. E hoje, assim, pelo horário e pro podcast não ficar muito longo, até também pra gente ter uma retenção mais alta, e a gente vê que quando fica muito longo, acaba que o pessoal não fica e tal. Infelizmente, eu queria continuar o papo, mas eu tenho que começar a puxar pros finalmente, certo? Sim. Mas você, como nutricionista,
que você é, o que é que faz uma pessoa emagrecer hoje? O que é que tem que ser feito? Eu acho que tem que ser feita a avaliação primeiro da pessoa, e o que faz você emagrecer é entender qual é o tipo de dieta que vai funcionar com você. Você tem que fazer exercícios físicos para que você possa queimar, né, o que você está ingerindo. A ingestão tem que ser menor do que o exercício. E isso vai variar também de mulher para homem, idade, altura. Tem várias, como é que se diz, situações que a gente tem que avaliar. Mas o que faz você ter um bom resultado é a gente encontrar a dieta ideal para você, a alimentação que faz bem para o seu corpo e que ela retém os nutrientes, ela não retém gordura, entende? E ela vai te fazer bem. Por exemplo, eu comecei nutrição, eu fui vegana, vegetariana, fiz dieta low carb, cetogênica, mediterrânea. Eu fui 1 ano e 5 meses vegana. Não é loucura. Juro. E eu vou lhe dizer, eu entendi que alguns alimentos, fui fazendo tudo isso, fui entendendo quem deixa um mês, tira um mês, entende? Então, existem esses testes para que você entenda melhor o seu corpo. Às vezes você come o que você... e se sente mal e nem sabe o que é. É aquela, rapaz, a gente não... Quando a gente nasce, a gente não vê na nossa caixinha aí um manual dizendo, para comer bom é isso, aquilo, outro, não. É isso. Então, para aprender, realmente a gente tem que testar, né? Tem que ser testando. Eu vou falar outra coisa. Por exemplo, aqui no Vale do São Francisco tem uma incidência muito grande de melasma. Melasma? Melasma é uma mancha no rosto que acontece muito mais em mulheres do que em homens. E, por exemplo, pessoas extremamente brancas não vão ter. Mas pessoas de tom médio, como é o meu, abaixo, eles vão ter melasma. Que essa, eu não sei se vai dar porque eu já escondi bastante. Mas a minha alimentação, eu mudei muito a minha alimentação para que isso não inflamasse. Isso aqui é uma inflamação da pele, entende? E eu mudei minha alimentação para que não inflamasse. E eu fui testando vários tipos de alimentação para que eu não me sentisse assim. Outra coisa que me fazia muito mal é que eu tenho uma TPM, que é a TDPM. É transtorno disfórico pré-menstrual. Ele é muito mais forte do que a TPM em si. E ele tem mais sintomas emocionais, por exemplo, nos momentos que eu estava... O sistema hormonal afeta mais. Afeta muito mais. E é muito mais emocional. Por exemplo, tinha épocas, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa de boa, alto astral, tranquila. Só que na época da... Não é só que nas câmeras não, viu, gente? Ela é realmente alto astral. Obrigada. Só que na época da TPM, eu ficava muito triste, me trancava em quartos. Por exemplo, para o Comer no Vale, eu tinha semanas que eu não ia fazer de forma alguma, porque eu não estava bem, não tinha energia, alegria. E muito triste, dava uma tristeza, que eu cheguei até a me consultar pensando que eu tinha alguma depressão. Mas como ela era cíclica, foi que a gente foi entendendo. Né? Era cíclica, não era algo que durava. A importância do autoconhecimento, seja interno, seja do corpo, né? Isso, e aí eu fui fazendo tudo. Uma das coisas que eu fiz foi, eu estava tomando uma medicação controlada para TPM, imagine isso. Nossa. E aí, depois que isso. depois que eu mudei a alimentação, eu não tomo mais. E eu não preciso. E eu estou muito bem. Então, entenda que a alimentação é algo muito importante. Eu não estou dizendo, escute, você vai fazer tratamento, você tem doenças sérias que precisa da medicação, fica. Mas o meu caso, eu testei e foi muito melhor. Existem vários casos que com a alimentação, diabetes tipo 2, reverte com a alimentação. Tem vários tipos de doenças cardiovasculares que você toma muita medicação. Quando você melhora a alimentação, você não precisa tomar. E em casos e casos, entenda, eu não estou generalizando, que a ideia é essa, é você tentar testar o seu. Então, para mim, foi importantíssima a alimentação. E eu sou muito feliz e grata porque eu tô muito bem, assim. Tem uma amiga minha que trabalha comigo, a gente tava toda hora só torcendo, porque realmente eu ficava muito mal, ficava muito triste, às vezes não queria, não tinha energia para trabalho. Sim, sim. E é muito ruim. Veja, nessa parte que você tá trazendo da alimentação, eu olho para mim e fico, putz, graças a Deus, hoje minha alimentação melhorou muito, mas, cara, tenho hiperatividade, então tem dia que eu esqueço de comer. E você tem que se alimentar de tomar água. Você sabe. Sim, e eu esqueço de tomar água. E uma das coisas que eu vejo que literalmente melhorou muito minha vida, até a questão de rinite, sinusite, isso foi água.
além da alimentação, água. Pronto, Então, água uma das é muito coisas importante. que eu queria ressaltar, que eu concordo e assino embaixo também. Eu assino porque eu não tenho autoridade como Sim, nutricionista, né? Eu sim. acredito você Por experiência, por você entende, né? Isso. Mas eu vejo também que vale ressaltar a água, porque a gente esquece de beber água. Eu vou E a água é o nosso principal que a gente tem no corpo, é a água. Então, A composição maior da e no Vale de São Francisco, no calorzinho, no frio que aqui faz, né? Você acredita que, às vezes, quando você tem uma dor de cabeça durante o dia, é porque você bebeu pouca água? Me escute. Eu todas as vezes... Pronto, eu melhorei minha alimentação e aí eu não tenho dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça. No dia que eu tenho, eu digo, pera ainda. Essa semana eu disse, não bebeu água. E realmente eu não bebi. Eu tava tão... Peguei uma garrafa porque no meu trabalho, o bebedouro é muito próximo. Então eu pego a garrafa, encho lá e fico levantando e pegando. Nesse dia eu tinha tanta coisa pra fazer que eu fiquei sentada, bebi só aqueles 500 ml de água e não levantei mais. Então a manhã inteira eu só tomei 500 ml de água. Então isso me deu essa dor de cabeça. Às vezes vamos lá. Um monte de medicamento que a gente toma sem necessidade, e isso é falta de nutrientes. Você sabia que a vitamina B12, a vitamina B12 baixa, ela pode te dar surtos psicóticos. Isso é muito sério. Não sabia. Muito sério. E a B12, você dá fica com sintomas de depressão. Quais alimentos tem a B12? A B12, ela é sintetizada dentro do seu estômago. A gente se alimenta com proteína, carne. E aí os aminoácidos que entram, ela vai ser sintetizada lá dentro. E aí gera? Aí gera a vitamina B12. Entendi. Se não tá bem, você tem que suplementar. Pessoas que estão acima de 40 anos precisam suplementar bem. A gente diminui muito, muito, muito a produção de várias vitaminas e aminoácidos. E a absorção também. A absorção do corpo humano vai avançando, vai diminuindo. Então, né? Quem tem, por exemplo, eu não tenho... Metabolismo também vai mudando. Vai mudando. Eu não tenho vesícula. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia de retirada da vesícula. Eu preciso suplementar outras coisas. Então, às vezes, a gente não tá bem porque não tá se alimentando bem, não tá bem com as vitaminas e o corpo não tá produzindo tudo e a gente não tá ficando bem. Então, a ideia é você ver de forma holística tudo, né? Sim, eu fico feliz até de eu estar ouvindo isso, porque hoje um dos objetivos que eu tenho para 2025 é justamente melhorar a minha alimentação. Por favor. Porque acaba que eu esqueço de comer, aí eu... Quem fica puta lá hora com isso? Que porra, como é que você não come, rapaz? Sim. E ela come a cada 3 horas, ela é mais fitness, sabe? Tem aquela rotina. Ela tem uma rotina adequada. Isso. Aí acaba que ela fala, pô, Toninho, você tá prejudicando a minha rotina. Aí eu tento ir, aí a gente fica nessa berlinda. Mas Toninho não chama ela pra comer direto coisas inadequadas. Não chamo não. Não chamo não. Pois é, ela tem que dizer não pra você, trocar a alimentação. Isso também é uma questão cultural, né? A gente o comer, ele é emocional o tempo inteiro. Quem come bastante tem alguma ligação emocional. Eu, quando aumento de peso, eu não estou bem emocionalmente. Isso é... Não só eu. Isso aí já é um cenário que quando você, assim, às vezes a gente nem percebe que não tá bem, né? Aí quando você vê isso, opa, peraí. Aqui eu tô, como é que se diz? Eu tô colocando muito mais energia na alimentação para que eu me cale, ou para que eu fique com esse sentimento aqui dentro, entende? Então você vai se alimentar de forma inadequada ou comer comidas que lhe trazem conforto por causa disso. Então a gente tem que ver também a forma como a gente se alimenta, entende? Lá em casa a gente tá, tipo assim, se organizando e fazendo isso, graças a Deus tá todo mundo muito na linha, assim, caminhando, né, em progresso para ficar melhor. Quando você tem um lar que já tem... Como a gente tá falando mais cedo, né? Que a mulher dignifica o lar, né? Quando você tem uma casa que já tem as pessoas dentro dela, seja a mãe, seja o pai, com o intuito já educando os filhos, fica muito mais fácil, né? Você melhorar esse circuito, essa rotina. Então, você sabe que santo de casa não obra milagre, nem sempre é assim. Eu acho que a gente... Como é que é? Santo de casa não obra milagre. Santo de casa não traz milagres, né? Pronto, tem um vídeo de santo de casa não faz milagre. Esse obra é novo. E aí as pessoas em casa mesmo, às vezes acaba tendo algumas resistências, mas às vezes é resistências relacionadas à convivência mesmo. Às vezes a pessoa adolescente, ou entende, então digamos assim, elas vão modificando. Mas eu acho que o exemplo arrasta, se você continua, em vez de só falar, fazer, eu acho que eles vão se organizando. Esses dias mesmo,
o meu filho, ele joga futebol e ele foi convidado para jogar num time, ele tem 9 anos, foi convidado para jogar num time da Espanha, imagine. O time da Espanha tem um olheiro... Ah, Mara, eu tô amando. E aí, o time da Espanha tem um olheiro que viu o Otto e a gente vai viajar agora no meio do ano para um campeonato. Ele vai jogar por esse time. Que massa. E aí a gente tem que organizar a alimentação dele. Ele é uma criança que convive, que vai viver e vai querer comer. E a gente tem que organizar. E ele, nos vendo fazer esses movimentos da alimentação, esses dias eu disse a ele assim, olha, férias, vamos se divertir, vai se divertir, né? Vá brincando, comendo algumas coisas. Porque criança é muito complexo a gente retirar. E principalmente porque ele já tem um costume, né? Já vai... Digamos, quando você sai para um aniversário, você tem alguma comida mais leve ou só tem coxinha... Só salgados. Então, digamos assim, não tem algo... regra é salgado. Não tem algo que seja mais leve. Mas aí, esses dias, ele chegou, pegou um papel e disse assim, mãe, eu vou desenhar aqui como é que eu quero. Aí, desenhou o prato, aí fez a divisão da metade do prato e na outra divisão dividiu em 2 e colocou que ele queria comer mais salada. Colocou os tipos, eu disse, pronto, você vai comer mais salada? Porque ele não estava comendo tanto salada, ele gosta mais dos legumes, tipo cenoura. Ele não gosta das folhas. Aí ele botou lá cenoura, beterraba que ele gosta, brócolis. Aí eu disse, você vai ter que colocar pelo menos uma folhinha. A gente tem que incluir. Aí ele só botou uma. Mas assim, ele mesmo que teve a vontade de desenhar e botou lá na geladeira. Mas então, isso aí é o exemplo que ele tá vendo em casa, né? Ele acaba convivendo e me vendo comer e tá indo. E o pai também agora, o pai não gostava, tá? Adorava uma comida assim. Eu acho que todo mundo que é uma questão de cultura, né? No Brasil, de a gente se alimentar bem, eu acho que a gente come churrasco, muita coisa. Mas aí ele também já tá caminhando nessa perspectiva, né? Já tá mudando também, né? Massa. Nancy, quero lhe agradecer muito essa participação no Labota. Nisso eu queria saber, você quer deixar algum recado pro pessoal que tá em casa, nos assistindo? Então, eu quero agradecer muito o convite, fiquei muito feliz com o convite, eu acho que sempre essa troca é muito importante, porque eu precisava conhecer você, saber da sua história, saber de tudo que você pretende aqui no Vale e dividir também o que é que eu acho aqui do Vale, o quanto a gente pode se cuidar. Eu já faço essa questão da gastronomia, eu amo, eu queria muito que aqui fosse um centro gastronômico, que as pessoas que vêm de fora, a gente está num local que vem muita gente de fora, e eu tenho o maior prazer de saber que as pessoas iam ser recebidas bem, que a gente tem uma cultura muito bacana de alimentos, que as pessoas vão dizer assim, cara, eu vou comer o bode, vou lá no bodódromo, vou ter um local, vou me encantar com a cultura, porque quando a gente viaja, a gente tem essa ideia de se encantar com a cultura, né? Entender a cultura daquela região. Da região. Então, isso para mim era muito importante, a gente poder fazer essa divulgação. A gente desenvolver negócios também era muito importante. E essa questão agora da nutrição, ela está muito ligada a um cuidado muito maior, né? A gente ter, por exemplo, em restaurantes, a gente ter opções de comidas que sejam inclusivas, que possam colocar uma pessoa que tem alguma restrição, comida sem glúten, sem lactose, para as pessoas veganas, vegetarianas. Então, eu acho que tem que ter. Em vários restaurantes fora, eu sempre vou para vários restaurantes e eu encontro sempre, mesmo num restaurante contemporâneo, que tem vários tipos de comida, então regional, a gente consegue fazer essa brincadeira de ter alimentos que possam alimentar todos os tipos de pessoas. Então, a minha ideia é essa, que o Vale continue se desenvolvendo e que a gente contribua, né? Essa aqui é a labuta, a nossa labuta de todo dia, né? De contribuir com o Vale de São Francisco. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte daqui, de participar de grandes meios, de grandes pessoas, de grandes histórias e... Para mim é uma honra estar aqui, tá? Obrigada. Nada. E, por favor, vão lá no Instagram do Comer no Vale, sigam. Qual é o @, do Instagram do Vale? Dos seus Instagrams? @Comer no Vale. Tudo junto? Tudo junto. E tem o meu, que é o Nancy, com Y, Nancy, Novaes, com E. Nancy Novaes, bem facinho de achar. Lá tem dicas de alimentação, restaurante e tudo. Cara, eu gostei muito do papo. O seu Instagram, nesses últimos dias, é pra vir conversar contigo. Olhei bastante conteúdo, tem muita coisa massa, tem muita coisa que todo mundo que quiser aprender sobre nutrição, sobre gastronomia e ver também restaurantes diferentes, que lá tem... Eu sou petrolinense e tem restaurantes que a gente não conhece, porque
tanta coisa, tanta novidade que Petrolina tem, a terra dos impossíveis, né? Como o pessoal Petrolina e Juazeiro. Eu acho. Então acaba que a gente não conhece. Então ali é uma possibilidade de ver se você quer sair para um restaurante novo, se você quer sair do dia a dia. Veja lá no seu Instagram que você vai ser algum restaurante que você vai gostar e que vai querer visitar. E quem é de fora também vai amar, porque a gastronomia de Petrolina, na minha visão, é daqui para frente. Só tem a melhorar. E o ruim é que também os preços estão aumentando muito. Mas aqui porque faz parte, né? Aqui tem uma cultura de tudo muito caro, né? É uma cidade que Petrolina não é uma cidade barata, é uma cidade bem cara, na verdade. Cara, Isso enfim, não entra o papo agora, tá? Mas veja, pessoal, você que tá em casa, se gostou desse papo, eu já peço aí, deixe o seu comentário, sua curtida. Não esquece de seguir a gente no nosso canal do YouTube. É extremamente importante pra gente continuar crescendo o nosso trabalho. E deixa aí nos comentários o que é que você achou desse episódio com a Nancy. Vocês curtiram, rapaz? Caso sim, comenta aqui e pede pra ela voltar, rapaz, pra gente trazer ela novamente aqui, que o papo foi fenomenal. Gostaria demais de ter ido de volta, né? De ter uma volta sua e... Pode me chamar que eu tô... E espero isso. Pode deixar, viu? Muito obrigado, Nancy. Pessoal de casa, uma boa noite, que vai estar lançando à noite. Uma boa semana para vocês e, se Deus permitir, até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada também. Tchau. Obrigada.